alegria do Senhor seja sempre a sua força. Como é bom estarmos juntos no Com a Palavra, deixando Deus conduzir a nossa vida e mostrar para nós aquilo que são os seus planos, seus anseios para esta semana. Estamos começando uma nova semana, uma nova maratona em Cristo e assim iniciando também esse novo mês, entregando esse mês de vocações, um mês de chamado, um mês que Deus nos convida a discernir qual que é o meu chamado, a minha vocação no seio da humanidade. E nessa vocação, nesse chamado, nesse específico de Deus comigo e com você, nós estamos aqui no Parque Lago Azul, Umbará, Curitiba. E nesse encontro, entregar o coração de Deus, nesta fase da campanha das Santas Chagas de Jesus, todas as nossas intenções com o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. Quer nos dizer assim: a essa notícia Jesus partiu dali, numa barca, para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguia a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caiu a tarde, agrupadas em volta dele. Os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveras na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário dar-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os, disse-lhe ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. E levando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram, ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos. Ora, convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, multiplicação dos pães, ou o grande milagre de Jesus com os seus. O momento ao qual o Senhor termina uma jornada missionária, acaba para nós aqui aquela sequência das parábolas primeiras, aquele discurso com a multidão, a explicação para os discípulos, e agora ele afasta-se um pouco, vai para um lugar deserto. Quero pautar um pouco nesse aspecto, antes de falarmos efetivamente da multiplicação. O fato de ter que se afastar, o fato de ter que distanciar-se um pouco. Pensar que eu, você, todos nós, o padre aí da tua paróquia, o consagrado, o leigo, a pessoa da pastoral, do ministério, todos nós precisamos entender, há um tempo para lavourar, há um tempo para orar, há um tempo para trabalhar, para batalhar árduo, duro mesmo, e há um tempo para descansar. A gente precisa distanciar num instante. Agora, lembrar que descanso não quer dizer descanso de Deus, mas é descanso em Deus. E quando eu me permito descansar em Deus, eu me retiro. Ou seja, a experiência que você e eu devemos fazer de retirar-se, de reavaliar-se, fazer um momento de intimização com Deus, interiorização da palavra, um momento de aprofundamento de alguns aspectos da fé. É preciso, amados. A gente não pode furtar-se a possibilidade de ter esses momentos específicos para retirar-se. E no seu retiro, fazer sempre o encontro com o primeiro amor. Voltar, fazer o retorno, voltar ao primeiro amor. E quando eu faço esse retorno, eu posso voltar para o meio da multidão, e o meu olhar agora diante da multidão é um olhar daquele que tem a sensibilidade de compreendê-la, de entender. Porque senão nós vamos ficando muito no automático. Isso é comum. Não quero dizer que eu não tenho esse risco, pelo contrário, eu tenho mais ainda do que vocês. Nós estamos todos os dias com o programa Com a Palavra, todos os dias na programação de televisão. Podemos com isso acabar entrando num ativismo de fé. E é isso que Jesus orienta primeiro. Policiar, para saber o tempo certo de retirar-se e o tempo certo de avançar. Vamos adiante. Ao desembarcar, vendo Jesus a numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com elas e
curou seus doentes. A compaixão de Jesus agora leva ao primeiro momento, a derramar a cura naquele que precisa. Derramar a graça e a bênção naquele que necessita. Depois virá agora o momento da ceia, da partilha, o grande momento de regozijar na presença do Senhor e dos homens. Mas sobre esse momento vou falar daqui a pouquinho, vou para um breve intervalo e volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar. Que alegria poder junto com você fazer a multiplicação da graça e da bênção acontecer. Conto com você com a sua ligação para o 0 operadora 41 3221 6060. Você vai teclar 1 para ajudar esta obra na evangelização e ajudar aquele que ajuda o outro, pois através da doação dos nossos associados, nós nos comprometemos com a assistência aos carentes e necessitados. E assim também nos colocamos à disposição junto com a Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa. São diversas ações sociais que brotam da tua doação aqui na obra Evangelizar. Faça ainda hoje a tua doação. Torne-se associado pelo 0 operadora 41 3221 6060, tecle 1. E você tecla 2 para deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, rezando por todas as vocações. Colocando no coração de Deus esta palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21, direto aqui do Parque Lago Azul, no Umbará, Paraná. Nessa palavra, no primeiro momento, nós olhamos Jesus desembarcando, olhamos Jesus retirando-se com seus discípulos e agora nós vamos fazer essa caminhada com Jesus no final da tarde. Cai a tarde, estão eles agrupados, Jesus percebe que a multidão não dispersa. Há o encanto desta cena, que é o encanto daqueles que estão com Jesus. Quando eu estou ao lado de Jesus, eu não quero me afastar. Quando eu estou ao lado daquele que me dá a palavra, aquele que me dá a cura, aquele que me dá a libertação, eu me pergunto ainda isso hoje. Por que, tendo a possibilidade de receber tanto de Deus, ainda existem pessoas que querem afastar-se dele? E aí fica a incógnita para mim e para você. Fazer a nossa reflexão. Por que eu me distancio de Deus com tanta facilidade? Feito essa pergunta, obtendo esta resposta, podemos seguir com Jesus adiante. Ele não só realiza tudo isso, como também sacia a minha fome. Enquanto muitos querem despedi-lo, enquanto muitos querem que você se distancie diante das tuas fomes, das suas misérias, das suas necessidades, Jesus diz não. Dai-vos vós mesmo de comer a todos esses. Jesus invoca aos seus pastores, aos seus discípulos, aos seus missionários, aos seus padres, aos seus bispos, aos seus servos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esse é o desejo do Senhor, que eu, você, possamos alimentar essa multidão com a palavra, com a boa nova, com o evangelho de Jesus. E o alimentar se dá na condição de, primeiro, devolver a dignidade a todos aqueles que aí estão. Percebe? Jesus coloca todos sentados na relva. O sentar para a Sagrada Escritura representa a dignidade daqueles que encontram-se com o Mestre e, encontrando-se com o Mestre, tem a possibilidade de ver a sua vida transformada, ver a sua vida transfigurada diante do único e verdadeiro Deus. Estar com Jesus é estar diante daquele que faz com que eu me sinta, com que eu me reconheça como o que eu sou, não com aquilo que os outros dizem para mim. Não me ver e não se permitir enxergar como um leproso, como um doente, como um enfermo, como alguém que é praguejado, como alguém que é escarnecido, como alguém que é um nada diante da existência. Pelo contrário, Jesus revela para nós essa sua face dentro de cada um de nós. E é por isso que a multiplicação é tão importante, porque primeiro é o encontro da dignidade, depois o encontro da partilha, as 5 pães, 2 peixes. O pão é a mistura da massa, é a condição do humano. O peixe não, é a essência natural, é o fundamento natural, é o alimento natural. É aquilo que o próprio Deus concede a cada um de nós. Mas a junção do terreno com
o divino, do humano, daquilo que é da condição humana, que é do pisar, é do amassar, é do empregar a força do humano com aquilo que é a suavidade do divino, transforma-nos em vida, ou seja, alimentar-se do próprio Cristo. Pão e peixe, Christos e o panis angélicos, o pão dos anjos, o pão descido do céu. E quando a multidão compreende que o próprio Cristo se dá como alimento para nós na partilha, cada um tira um pouco de si, cada um tira um pouco do que tem e dá ao outro. E esta partilha faz com que muitos possam assim receber desta graça, muitos possam comer deste pão vindo do céu e ainda há de sobrar o quê? Uma comunidade apostólica, uma comunidade fundamentada nos 12 cestos. Multiplica-se agora para nós então, não só as tribos de Israel, mas o número de apóstolos, discípulos e missionários que anunciam a boa nova do reino. Nesse convite todo especial, vamos continuar fazendo essa obra crescer, vamos continuar prosperando sobre esta obra. Você associado, não esquece, Campanha das Santas Chagas de Jesus 2017. Nesta etapa da campanha, nós estamos nos voltando ao coração de Jesus, última fase, pedindo a virtude da humildade. E nesta virtude, quero convidar a você a fazer uma doação extra, se possível do mesmo valor que você já tem feito todo mês. Mas aqui, estou desafiando a você que acompanha com a palavra a fazer uma doação em dobro, para que a gente possa reparar os meses que nós não conseguimos bater a meta dos 100%. Para isso, faça ainda hoje essa doação e mantenha em dia a tua contribuição, para que a gente possa continuar auxiliando aqueles que precisam e evangelizando como o Senhor quer de cada um de nós. Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza sempre mais à perfeição. Fica na paz do Senhor Jesus, até o próximo encontro.